então eu não parei mesmo assim para vivenciar aquele luto. Uhum. E aí, quando eu casei, que minha vida, assim, acho que mudou completamente, e coincidiu também, né, de eu ter casado. Logo quando eu casei também eu vivi uma série de outras coisas, assim, né? Depois da morte do meu irmão também eu vivenciei uma série de acontecimentos, assim, Uhum. na minha família, tudo. Então, quando eu casei, foi como se tudo que eu tivesse ignorado em relação a tudo que eu não me permiti sentir e viver quando eu casei, tudo aquilo veio à tona. É como fosse o copo, né? Que você vai pingando água, pingando, Exatamente, pingando e uma hora exatamente. Eu transborda. casei já com meu copo cheio. E aí, o que pingou ali, Uhum. pouquíssima coisas ali que pingou, fez o copo transbordar. Então, quando eu casei, você vai se recordar bem disso, né? Uhum. Era muito comum eu, de uma hora para outra, assim, de um momento para o outro, eu estava bem, de repente, Tava eu chorando. estava mal. É verdade. E De isso repente, eu pra já mim estava também mal. era desafiador, porque Exatamente. eu, gente, vocês acreditam que eu já falei isso para, já compartilhei, que como eu não entendia, né? Eu ficava assim, gente, por que que essa mulher tava chorando? Só que era um pensamento meu, eu não falava isso pra ela. Eu falei, gente, olha só que idiotice minha. Esse é o Yoda, gente. Eu ficava assim pensando, né? Na minha imaturidade, na verdade. Gente, será que essa mulher tá pensando no ex dela? Se arrependeu de ter casado comigo? Doideira, né? É, mas assim, Só que não, tá, gente? não tava pensando Fala, fala pra no. audiência que você não se arrependeu Não, gente, de maneira de ter nenhuma. casado comigo. Não me arrependi, não estava infeliz, né? Eu Muito pelo sei, meu amor. contrário, eu estava muito bem, amada, assistida, né? Uhum. Como eu falei, você sempre foi muito carinhoso comigo, muito compreensivo, mas assim, era como se dentro de mim houvesse um vulcão e esse vulcão, né? Ele entrou em erupção. Logo quando E o Yoda assim, chegou, né? e não foi uma erupção de coisas boas, na verdade, foi uma erupção de sentimentos assim muito desafiador para mim. Uhum. E culminou, né, de eu ter vários episódios depressivos, né, no Uhum. nosso ali durante esse período. Uhum. E Foram vários, na verdade, vários né? Durante o episódios longo dos assim, anos. porque eu não conseguia ficar assim, eu ficava um período bem e aí depois acontecia alguma outra situação. É, então, é esse ponto que eu gostaria de chegar e eu Uhum. gostaria de falar. Quando a gente não se trata, sabe? Quando a gente não olha, né, para a nossa vida emocional da mesma forma e quando a gente não dá importância A para a nossa importância. vida emocional, Assim né? como damos Assim como a gente dá importância para nossa para saúde, até a vida muitas vezes, espiritual, né? né? Para nossa vida espiritual ou para as outras áreas da nossa vida, como a gente às vezes negligencia, Uhum. entende? Assim, a nossa vida emocional. Uhum. E foi isso que eu fiz, mas não na intenção de ser negligente, mas pela falta de conhecimento e falta de Falta de sabedoria, sabedoria. né? Falta de Uhum. instrução, na verdade. Uhum. Então, o que acontece? Eu simplesmente não busquei uma ajuda. Uhum. Então, eu tinha esses episódios, eu ficava, né? Eu ficava mal toda hora, porque eu nunca parei para me tratar. E eu, contrapartida, achava que tudo era espiritual. Exatamente. Nisso, né, todas as vezes que eu estava mal, né, que eu entrava nesses episódios, né, o, Bonitão, pode o falar. bonitão aqui logo pensava assim que eu estava
com a minha fé abalada, Tava que eu desviada. estava desviando, Desculpa, tá, que gente? eu não Vamos estava usar. orando o Vamos suficiente, falar a palavras né? que eu usava mais. Achava até que era, né, o inimigo que estava trabalhando na vida dela. Exatamente, que eu estava sendo oprimida pelo Né? Que eu vem cá, vou te inimigo. chorar, que isso vai sair. Exatamente, achava que se ele orasse, colocasse a mão na minha cabeça, né, expulsasse ali todo o mal, que eu iria ficar bem. Nossa, oxalá que fosse, né, que Uhum, colocasse a mão e realmente eu tivesse ficado exatamente. bem. Gente, fazer um parênteses aqui. Eu não estou querendo dizer e nem desacreditar do poder de Deus e do poder Não, da oração e da nossa fé. Não é isso. Só que nem sempre essa é a forma que Deus usa para nos tratar e para nos curar, né? Muitas exatamente. vezes, assim, é muito comum quando a gente tem um problema de estômago, é super natural. A gente procura um médico, né? Uhum, Um gastro, a gente vai, se consulta, toma o remédio que o gastro passa, a gente se trata, faz os exames que ele pede e, uhum, né, e fica tudo bem. Mas quando a gente fala da nossa psique, quando a gente fala, né, do nosso lado psicológico, das nossas, né, que uhum, engloba ali os nossos sentimentos, nossas emoções, os nossos uhum. comportamentos, a gente não age da mesma forma. A gente age completamente diferente. A gente acha que, pelo fato da gente ter nascido de novo em Cristo, Uhum, né, e a gente ser uma nova criatura, uhum, a gente acha que automaticamente o nosso a nossa psique, o nosso psicológico, ele uhum, vai sofrer ali uma transformação milagrosa e vai uhum. ficar tudo bem. Nosso Exatamente. passado vai ser totalmente eh, Apagado. apagado, aniquilado Sim, e é, quando se trata de pecado, realmente sim, cai no mar do de esquecimento. É pecado, diferente, né? mas não da nossa vida, do nosso comportamento, de tudo aquilo Exatamente. que a gente. Não da nossa personalidade, Sim, não da sim, nossa. sim. Sabe? Então, assim, é, isso é da nossa natureza humana. A Uhum, gente é constituída assim. E aí a gente acaba. é, Como eu falei, a gente acha que por ser essa nova criatura, né, que agora a gente aceitou Cristo na nossa vida, somos uma nova criatura, nascemos de novo, isso automaticamente vai ser transformado. Só que não é assim. E o dia que eu entendi, né, que não era assim, que não era dessa forma, o dia que eu busquei ajuda, de fato, né, uhum, o dia que eu reconheci, primeiramente, né, que eu reconheci que eu estava doente emocionalmente. uhum. E eu estava doente emocionalmente por conta da minha história de vida. Ok. Já que eu reconheci isso, eu busquei uma ajuda profissional. E demorou muito, né? Demorei muito para procurar, Demorou muito. porque eu Porque, demorei muito para então, aceitar. você demorou muito para aceitar. Ok, vem a aceitação, mas tem um E detalhe também. tem um detalhe muito importante. Talvez, não sei se é igual o detalhe que eu vou te falar aqui agora. É, entenda bem, a gente está falando aqui de problemas de 19 anos atrás. É, É lógico que durou muitos anos, né? sim, Então, a informação também que a gente tinha 19 anos atrás era totalmente diferente que a gente se encontra hoje, claro, com né? O certeza. nível hoje né? Sim, É, que isso é exposto, o nível que hoje é abordado, é, né? Esses assuntos. Então, quando eu falo que o Yuda era um cara extremamente religioso, né? É aquilo que eu te falei. Eu acabei sendo doutrinado dessa forma e eu espiritualizava tudo porque eu fui treinado, né, para ter sim. esse comportamento e, Uhum, infelizmente, eu achava que tudo era espiritual. E também tem essa outra questão, que era um assunto que era pouquíssimo abordado e é, dentro mesmo da igreja
né? Muito Infelizmente, menos ainda, muito principalmente menos dentro ainda. das instituições em que a gente fazia parte. Sim, Porque talvez principalmente. em Ah, outras sem instituições dúvidas. fosse um assunto muito mais falado, Uhum. difundido, né, compartilhado e Mas tal. nem tanto, nem Mas na tanto. nossa, né, na nossa Uhum, caminhada, na nossa jornada, né, uhum, vamos deixar isso também claro aqui, isso não foi um assunto muito uhum. propagado. Não foi, não foi. E até mesmo assim, naquela época, né, quando a gente conhecia alguém, né, você que já, ó, você queria alguém, por exemplo, um casal da igreja, eles se conheciam com qual objetivo? Para namorar, noivar e casar, Uhum, certo? sim. Mesmo tendo esse objetivo benéfico, é, o que atraía um ao outro era o quê? A beleza. Sim, não, atração física, né? Vamos colocar assim, Hum, né? Então, assim, a pessoa, lógico, ela queria saber de onde a pessoa veio, o que que ela queria para a vida dela, aquelas coisinhas, né? Básicasinha. E hoje, gente, isso é muito profundo, né? Eu costumo até ajudar algumas pessoas, orientar, mentorear, falar, gente, os problemas que a gente tinha 19 anos atrás, hoje, são totalmente diferentes, porque é, nós estamos vivendo, né? Se já existia, né? Essas doenças emocionais lá naquela época, imagine nos dias de hoje. Nós estamos vivendo, né, na era da doença emocional. Então, assim, eu acredito que todo mundo que entra num relacionamento novo, né, que está começando, na verdade, um relacionamento, ela tem que se atentar muito, primeiro, para si, né, para sua vida emocional e a vida emocional do seu companheiro, porque hoje, infelizmente, tem pessoas casando e se separando em um mês, é. né, porque ela achou que aquele relacionamento ia para frente porque sentiu, né, conforto no coração, né? Viu que aquela pessoa era boazinha, depois entrou no casamento, ela viu que ela mesma precisava de ajuda emocionalmente, né? Mesmo sendo uma pessoa já espiritual resolvida, espiritualmente resolvida, depois ela, quando ela entra, engraçado, né, Alessandro? Por que você demorou tanto para procurar ajuda? Então, foi como eu falei. Eu demorei muito para aceitar que eu estava doente. E eu demorei para aceitar por uma coisa que eu também não queria admitir para mim mesmo. Eu não queria admitir para mim mesmo. Eu pensava que eu era uma pessoa super esclarecida. Super, ultra Uhum, esclarecida, muito moderna. Sempre me considerei uma pessoa muito moderna, né? Assim, mentalidade que eu falo, né? Muito uhum, moderna e tal. É, e mas a minha demora foi por preconceito. preconceito, né? Preconceito. Eu não queria admitir para mim mesmo que eu mesmo tinha preconceito em falar para as pessoas que eu estava doente, que eu estava com depressão. Então Uhum. foi muito difícil esse processo para mim. Então eu passei um tempo para Assimilar. assimilar, exatamente. Eu passei um tempo para assimilar isso, não é nem com as pessoas, mas comigo mesmo. E daí a primeira coisa, quando eu consegui aceitar, né? Porque eu fiquei muito ruim, gente, eu fiquei muito ruim mesmo, né, amor? Ficou. Só quem estava lá dentro da minha casa mesmo é que Uhum, sabia como eu estava. Eu ainda comentava alguma coisa com minha mãe, mas eu não comentava uhum. nunca, né? Comentei assim 100%, porque a gente não quer levar preocupação, aquela coisa toda. Mas só quem estava ali dentro é que sabia exatamente o que estava, né? Assim, mais precisamente você, né? Uhum, Que tinha dimensão. Mas assim, eu tive essa dificuldade, mas quando eu consegui admitir para mim mesmo,
eu procurei ajuda. Eu procurei um psiquiatra, né, amor? Uhum. E Psicólogo primeiro, né? na verdade, eu fui É. para as duas coisas, né? Uhum. Eu fui para o psicólogo e também fui para o psiquiatra, Uhum. tudo. E daí eu comecei a fazer Na meu verdade, você também tratamento. fez um períodozinho curto com psicanalista, se eu não me engano, foi? É, Uhum. psicanálise Aham. também. Mas assim, e aí quando eu aceitei, né? Quando eu admiti para mim mesmo que eu estava doente, eu consegui começar a falar, né? Uhum. Assim, de uma forma mais natural para algumas pessoas também, não para todo mundo, que eu estava assim. Então, alguns amigos mais, né, que são assim, amigos, amigas, né, assim, amigos mais próximos, meus, assim, né, sabia. E uma das coisas também que eu mesmo ficava confusa é porque as pessoas imaginam que a depressão, ela tem um estereótipo. Uhum. Você imagina que uma pessoa com depressão, ela vai ficar 24 horas do dia chorando, ou triste, Uhum. ou prostrada em cima de uma cama. Tem casos que Sim, acontece, né? tem casos que a pessoa chega nesse estágio, Uhum. mas eu não estava assim. Uhum. Eu tinha dias Uhum. e momentos em que isso É, acontecia. eu acho que eu tô entendendo assim que isso é uma visão muitas vezes externa, né? De como as pessoas imaginam, né? Como uma pessoa depressiva É, porque o que que fica, né? isso, porque o que aconteceu comigo? Apesar de eu ter, apesar de eu ter ficado doente, eu Hum. não paralisei a minha vida. Uhum. Apesar de eu me sentir paralisada. É um Uhum. paradoxo, né? Mas eu não paralisei a minha vida. Eu não parei de trabalhar, Uhum. né? Eu não parei de servir na minha igreja, né? Uhum. Eu estava envolvida com o departamento, né, Uhum. da minha igreja, então eu dentro ali das coisas que tinha para eu fazer, Uhum. eu estava envolvida, eu fazia, eu continuei indo, né, amor, nos cultos, Sim, sim, sim. participando, no meio disso tudo, né, quando surgiu a oportunidade, eu iniciei a faculdade, Uhum. porque eu iniciei a faculdade com depressão, Nossa, é verdade. né, amor? Gente, Então, assim, é, apesar de eu estar doente, eu não paralisei a minha vida, você não sabe nem de onde veio essa força, mas eu né? me sentia completamente paralisada e eu Exatamente. me sentia completamente esgotada o tempo todo. Isso Uhum. sim, era uma coisa que mais, né, uma das coisas que eu mais senti, tirando a angústia extrema, Hum. era a fadiga extrema também. Uhum. Então, assim, mas eu busquei ajuda, né? Busquei me tratar, Uhum. e eu consegui sair desse lugar.